A postrologia, por definição, é uma forma de avaliar e tratar o paciente que apresente desequilíbrios crônicos. Então essa palavra crônico é muito importante para a gente. Se a gente pensar que um paciente torceu o pé ontem e hoje ele tem dor, isso não entra como um dado da postrologia. Não deu tempo ainda para esse paciente se desequilibrar em relação ao seu sistema tônico postural. Então, neste caso, a gente está pensando em uma disfunção isolada. Isso não entra como postrologia. Postrologia é, por definição, tratar os desequilíbrios crônicos do paciente. E esses desequilíbrios do paciente têm um detalhe muito importante aqui, que esses desequilíbrios vêm das alterações dos captores posturais. Então a gente já vai definir daqui a pouquinho no vídeo o que são os captores posturais, quais são eles e como eles podem estar influenciando nas dores ou desequilíbrios do sistema tônico postural do paciente. Por definição, o que são então esses captores? Captores são as nossas vias de entradas que equilibram o nosso sistema tônico postural. Quais são eles então? Temos o captor podal, nosso captor dento-oclusal, captor ocular e também temos o nosso sistema labiríntico. A gente não pode deixar de citar aqui, apesar de não entrar como um conceito de captor, mas as cicatrizes. As cicatrizes, na postrologia, elas são um bloqueio muito grande para o nosso tratamento. Então, sempre que a gente comenta sobre os captores, a gente fala também das cicatrizes, apesar de conceitualmente ela não entra como definição de captor, mas é muito importante a gente pensar nas cicatrizes quando estamos pensando na postrologia. Começamos então com o captor podal. O captor podal é considerado o grande receptor, nosso grande captor postural, mas não é o único. Então ele tem a sua importância sim, porém não é o único captor. O que a gente tem que pensar quando a gente pensa no captor podal? Não é porque o paciente tem um calcâneo valgo, um calcâneo varo, um pé cavo, um pé plano, não é isso que desequilibra o sistema tônico postural do paciente. Isso pode ser um fator que desequilibre o sistema tônico postural do paciente. E aí sim, esse captor é um captor que está desequilibrando o paciente que deve ser tratado. Então às vezes a gente cai no erro de tratar um captor que não é realmente o que está importando para o paciente. Porém, quando ele está em desequilíbrio e desequilibra o sistema tônico postural do paciente, é muito importante que a gente trate esse captor. Por exemplo, um paciente com uma dor lombar. Muitas vezes a gente trata a dor lombar do paciente tratando apenas a lombar. E o que pode estar acontecendo? Esse paciente tem um desequilíbrio do captor podal dele, que desequilibra o sistema tônico postural dele, gerando uma sobrecarga, por exemplo, na lombar. Então, neste caso, é fundamental que a gente trate o pé do paciente. Então a gente vai avaliar não só a dor e equilíbrio do sistema tônico postural. A gente tem que ver o quanto esse paciente está desequilibrado. Então neste caso a gente tem uma grande ferramenta para tentar fazer um diagnóstico mais específico dessa dor lombar do paciente. Em relação ao captor ocular, por exemplo, a gente pode pensar muito próximo desse conceito no captor podal. Se a gente pensar, por exemplo, um paciente com uma cervicalgia, esse paciente pode ter um desequilíbrio do captor ocular, ou seja, dos músculos extrínsecos do globo ocular, que podem, de certa maneira, estar influenciando na musculatura cervical, gerando uma sobrecarga da cervical, alterando o sistema tônico postural do paciente e gerando, por exemplo, uma dor. Então, neste caso da postrologia, o que seria muito interessante? Estar trabalhando esse captor ocular e se tiver mais alguma coisa a ser trabalhada, também trabalhar. Mas é fundamental neste caso, por exemplo, específico desse exemplo, que a dor cervical dele tem um grande componente no captor ocular, que a gente trate o captor ocular. Neste mesmo exemplo, por exemplo, da cervicalgia, o que a gente pode pensar? Também no captor dento-oclusal. As alterações desse captor, e quando a gente está pensando em captor dento-oclusal, a gente não está pensando só no dente, mas em todas as estruturas que regulam o que é chamado de sistema estomatognático. Então, quando a gente tem alteração desse sistema, dessa alteração desse captor, isso pode repercutir de maneira muito intensa na musculatura cervical, por exemplo, hipersolicitando essa musculatura e o paciente apresentando dor na região cervical. Então, neste caso específico, assim como no captor ocular, por exemplo, com testes que a gente vai fazer para definir se esse captor tem influência ou não na cervical, seria muito importante que a gente tratasse esse captor dento-oclusal e não ficar focado somente na dor do paciente, na cervical do paciente. Então, na postrologia é muito interessante que a gente abre muito a cabeça em relação a isso. Por que eu vou tratar a cervical do paciente se o problema dele não está na cervical? Se o problema dele é um captor dento-oclusal,
trato primeiro o captor dento-oclusal e verifico se existe alguma coisa na musculatura cervical, por exemplo, gerando a dor desse paciente ainda. Pensando nas cicatrizes, teremos vídeos mais específicos falando dela, que temos muito conteúdo para falar sobre as cicatrizes. Mas é importante, se a gente pensar nas aderências cicatriciais, isso desregula muito o paciente. Às vezes a gente fica tentando corrigir um outro captor e essa aderência cicatricial não permite que esse paciente se equilibre. Então é fundamental, se o paciente tem uma cicatriz, que ela seja patológica ao paciente, seja patológica ao sistema tônico postural dele, é fundamental que a gente trate primeiro essa cicatriz ou concomitante aí a cicatriz e o captor. Tratar nesse caso, por exemplo, só um captor e esquecer a cicatriz, provavelmente a gente não tenha bons resultados.